Fala pessoal, eu sou Rafael Rosera e essa é a prova de Soldado PM Santa Catarina 2019. São 8 questões de raciocínio lógico bem legais que nós vamos resolver aqui. Uma foto da PM de Santa Catarina. Bem legal pessoal, é uma bela opção. Bom, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, das questões e até sugestões para próximos vídeos. São 8 questões de raciocínio lógico bem legais que nós vamos resolver aqui, a prova de 2019 de Soldado PM Santa Catarina. Então nós vamos estar resolvendo aqui, talvez sirva de parâmetro para os próximos concursos. Então vamos lá. Considerando os conjuntos a seguir, determine o número de elementos do conjunto P, abre parênteses, A, fecha parênteses, menos P, abre parênteses, B, fecha parênteses, onde P, abre parênteses, A, fecha parênteses, é o conjunto das partes do conjunto A, e P, abre parênteses, B, fecha parênteses, é o conjunto das partes do conjunto B. Então aqui eu tenho o conjunto A, que é igual a abre chaves 1, 2, 3, 4, 5, 6, fecha chaves. E o conjunto B, que é igual a abre chaves 1, 3, 5, 7, 9, fecha chaves. Bom pessoal, eu quero saber o número de elementos do conjunto das partes do conjunto A, menos conjunto das partes do conjunto B. Então eu vou colocar aqui conjunto das partes do conjunto A menos conjunto das partes do conjunto B é o que eu quero saber. Então, nessas questões de raciocínio lógico conjuntos, é sempre importante prestar bastante atenção nas simbologias, já que cada símbolo tem o seu significado, para não correr o risco de errar a questão. Aqui eu tenho o conjunto das partes do conjunto A menos o conjunto das partes do conjunto B. Eu vou começar com o conjunto das partes do conjunto A. O conjunto das partes ele é formado por todos os subconjuntos de um conjunto. Então, o conjunto das partes do conjunto A ele é formado por todos os subconjuntos de A, incluindo o conjunto vazio. Então, o conjunto das partes do conjunto A ele é igual a 2 elevado a n número de elementos. Então, é 2 elevado ao número de elementos do conjunto A é 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, 2 elevado à sexta potência, que eu vou fazer aqui do lado. Então são 6 vezes o 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4 é 64. Então, 2 elevado à sexta potência é 64, que é o número de elementos do conjunto das partes do conjunto A, incluindo o conjunto vazio. Então aqui, pessoal, esse é o símbolo do conjunto vazio. E agora, o conjunto das partes do conjunto B, que eu vou fazer aqui. O conjunto das partes do conjunto B, ele vai ser formado por todos os subconjuntos de B, incluindo o conjunto vazio. Então, o conjunto das partes do conjunto B, ele é igual a 2 elevado a n, o número de elementos. Então, é 2 elevado ao número de elementos do conjunto B, que é 1, 2, 3, 4, 5 elementos, 2 elevado à quinta potência, que eu vou fazer aqui do lado. Inclusive eu posso aproveitar aqui
2, 3, 4, 5 vezes o 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 2 é 32. Então, 2 elevado à quinta potência é 32, que é um número de elementos do conjunto das partes do conjunto B, incluindo o conjunto vazio. Então agora, pessoal, eu quero saber o número de elementos do conjunto. Conjunto das partes do conjunto A menos conjunto das partes do conjunto B. Então eu vou utilizar aqui um diagrama. E por que eu vou utilizar um diagrama? Para nós podermos ter uma melhor compreensão do que o enunciado está pedindo. Então, o conjunto das partes do conjunto A, que eu descobri que é 64, e o conjunto das partes do conjunto B, que eu descobri que é 32. Então, para eu poder descobrir o número de elementos do conjunto das partes do conjunto A menos conjunto das partes do conjunto B, eu preciso descobrir a intersecção entre o conjunto das partes do conjunto A e o conjunto das partes do conjunto B. E para mim poder descobrir essa intersecção, eu preciso descobrir a intersecção entre o conjunto A e o conjunto B. Então vamos fazer aqui. O conjunto A intersecção B, ele é igual a todos os elementos que estão contidos tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então vamos ver aqui. No conjunto B, 1. Aqui, 1 também está contido no conjunto A. Então é 1. No conjunto B, o 3. Aqui, o 3 também está contido no conjunto A. Então, é 3. No conjunto B, aqui, o 5. No conjunto A, o 5 também está contido no conjunto A. Então, 5. Aqui no conjunto B, o 7. O 7 não está contido no conjunto A. No conjunto B, aqui, o 9. O 9 também não está contido no conjunto A. Então, é 1, 3, 5. Agora que eu tenho conjunto A intersecção B, eu vou descobrir o conjunto das partes do conjunto A intersecção B. Que vai ser 2 elevado a n, o número de elementos. Então, 2 elevado ao número de elementos é 1, 2, 3 elementos. 2 elevado à terceira potência, que é 8. Então, 8 é o número de elementos do conjunto das partes do conjunto A intersecção B, incluindo o conjunto vazio. Como aqui são 8 elementos, eu vou representar aqui. Então, abre chaves é o conjunto vazio. Aí, 1. Aqui, 1. Aí o 3. 5. E o 3. E o 5. O 3 e o 5. E o último elemento, 1, 3, 5. Então, são 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, incluindo o conjunto vazio. Então, a intersecção
entre o conjunto das partes do conjunto A e o conjunto das partes do conjunto B é 8. Para mim poder descobrir o número de elementos do conjunto das partes do conjunto A menos conjunto das partes do conjunto B, eu vou subtrair do conjunto das partes do conjunto A, que é 64, a intersecção, que é 8. Então, 4 menos 8 não dá. Pego o emprestado do 6. Aqui fica 5 e aqui fica 14. 14 menos 8 é 6 e abaixo 5. Ou seja, o número de elementos do conjunto das partes do conjunto A menos conjunto das partes do conjunto B é de 56 elementos. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 28. Não. Alternativa B, 24. Não. Alternativa C, 32. Também não. Alternativa D, 56. 56 elementos é a alternativa D. Bom, pessoal, para mim poder descobrir o número de elementos do conjunto das partes do conjunto A menos conjunto das partes do conjunto B, eu subtraio a intersecção, ou seja, as partes comuns do conjunto das partes do conjunto A e do conjunto das partes do conjunto B, ou seja, a intersecção, que são 8 elementos, incluindo o conjunto vazio. Bom, pessoal, nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. É um exercício de raciocínio lógico, conjunto das partes. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 20 do caderno de questões. Então vamos lá. Sejam dois conjuntos não vazios A e B, considerando verdadeira a afirmativa, abre aspas, nenhum elemento de A é elemento de B, fecha aspas, assinale a alternativa correta. Então, pessoal, de acordo com o enunciado, abre aspas, nenhum elemento de A é elemento de B, fecha aspas. Então, infere-se que são conjuntos disjuntos. E o que são conjuntos disjuntos? São conjuntos disjuntos quando A e B não têm elemento comum e é representado por A intersecção B é igual ao conjunto vazio. Então vamos analisar aqui o enunciado. Sejam dois conjuntos não vazios, A e B. Então aqui eu tenho o conjunto A. Conforme o enunciado, são dois conjuntos não vazios A e B. Então, pessoal, o conjunto A ele poderia ser o conjunto dos números pares, o conjunto dos números primos. Aqui eu vou atribuir ao conjunto A o conjunto dos números de 1 a 3. Então, 1, 2, 3. E aqui eu vou representar com um diagrama. Então, o conjunto A, 1, 2, 3. E o conjunto B. Então, pessoal, o conjunto B é a mesma coisa. Ele poderia ser representado por qualquer conjunto. Poderia ser o conjunto das cores e etc. Aqui eu vou atribuir ao conjunto B o conjunto das letras minúsculas do alfabeto para poder compreender aqui a questão. Então, o conjunto B é A, B, C. E aqui eu vou representar também com um diagrama. Então, A, B, C.
vamos analisar as alternativas. Na alternativa A é o complementar de B em relação ao A. Pessoal, o complementar de B em relação ao A, ele é dado dois conjuntos, tais que o conjunto B está contido no conjunto A. Ou seja, onde eu tenho o conjunto A e o conjunto B, ele está contido no conjunto A. Ele é representado por B está contido em A. Então, pessoal, a alternativa A ela não pode ser porque eles são conjuntos disjuntos. Para a alternativa A poder ser, o conjunto B ele deveria estar contido no conjunto A. Portanto, a alternativa A não pode ser. Vamos analisar agora a alternativa B. A menos B é igual a B. Então aqui, pessoal, o conjunto A menos o conjunto B. O conjunto A menos o conjunto B vai ser o conjunto A. E a alternativa B está falando A menos B é B. Portanto, a alternativa B ela não pode ser, já que A menos B é A. Agora vamos analisar a alternativa C. B menos A é igual a A. Então vamos ver aqui. Conjunto B menos conjunto A, que é 1, 2, 3. Então, o conjunto B menos o conjunto A é o conjunto B. E a alternativa C está falando B menos A é igual a A. Portanto, a alternativa C ela não pode ser, já que B menos A é B. Agora vamos analisar a alternativa D. A união B é igual a A menos B. Então vamos ver aqui. A união B é os elementos do conjunto A, que é 1, 2, 3. E os elementos do conjunto B, que é A, B, C. Então, a alternativa D está falando que A união B é igual a A menos B. E A menos B é A, e o conjunto A é 1, 2, 3. Então, A união B é diferente de A menos B, que é A. E A é 1, 2, 3. Portanto, a alternativa D, A união B, é igual a A menos B, não pode ser. Aqui, pessoal, na alternativa E, eu não vou nem analisar ela porque ela tem C. E aqui o enunciado não está falando nada de conjunto C. Portanto, a alternativa E ela já não pode ser. Pessoal, essa daqui é a prova tipo 3. Eu não tive acesso à prova tipo 1 e à prova tipo 2. Então, pelo que eu sei, essa questão aqui ela foi anulada, já que, todas de acordo com o enunciado, as alternativas elas não correspondem. Portanto, se a alternativa fosse, se a questão não fosse anulada, essa é uma das maneiras de resolver um exercício de conjuntos disjuntos. Bom, pessoal, essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 21 do caderno de questões. Então vamos lá. Ao se considerar verdadeira a proposição, abre aspas, toda uva tem semente, fecha aspas, assinale a alternativa logicamente correta. Então, conforme o enunciado, é uma questão de proposição. E o que é proposição? Chama-se proposição
ou sentença toda oração declarativa que pode ser classificada de verdadeira ou falsa. Pessoal, toda proposição apresenta 3 características obrigatórias. A primeira característica é, sendo oração, tem sujeito e predicado. Então eu vou colocar aqui a primeira característica é, sendo oração, tem sujeito e predicado. Então, na proposição, abre aspas, toda uva tem semente, fecha aspas, o sujeito é a uva e o predicado é a semente. Pessoal, o sujeito é o qual se faz uma declaração e o predicado ele é uma qualidade ou uma característica de um sujeito. Então, a uva é o sujeito e a semente é o predicado. Ter semente é uma qualidade ou uma característica da uva. Portanto, essa é a primeira característica. A segunda característica é que uma proposição ela é declarativa. Ela não é exclamativa, ela não é interrogativa. Então, eu vou colocar aqui a segunda característica é que ela é declarativa. Ela não é exclamativa. Ela não é interrogativa. Então, a proposição, abre aspas, toda uva tem semente, fecha aspas, ela é declarativa, está declarando que toda uva tem semente. Ela não é exclamativa, não tem exclamação, e não é interrogativa, não tem interrogação. Portanto, essa é a segunda característica. E a terceira e última característica obrigatória de uma proposição é que uma proposição ela tem um e somente um dos 2 valores. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então eu vou colocar aqui a terceira característica é que ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, essas são as 3 características obrigatórias de uma proposição. Ao se considerar verdadeira a proposição, abre aspas, toda uva tem semente, fecha aspas, e tendo em mente essas 3 características, vamos analisar as alternativas. Na alternativa a proposição, abre aspas, alguma uva tem semente, fecha aspas, é necessariamente verdadeira? Bom, pessoal, se toda uva tem semente, alguma uva vai ter semente. Portanto, a alternativa A, ela pode ser. Agora, a alternativa B. A proposição, abre aspas, alguma uva não tem semente, fecha aspas, é verdadeira ou falsa? Bom, pessoal, a terceira característica diz que uma proposição ela tem um e somente um dos 2 valores. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela não pode ter os 2 valores. Portanto, a alternativa B não pode ser. Agora, a alternativa C. A proposição, abre aspas, alguma uva não tem semente, fecha aspas, é necessariamente verdadeira? Bom, pessoal, se toda uva tem semente, não tem como alguma uva não ter semente. Portanto, a alternativa C não pode ser. Alternativa D.
A proposição, abre aspas, nenhuma uva tem semente, fecha aspas, é necessariamente verdadeira? Bom, se toda uva tem semente, não tem como nenhuma uva tem semente. Portanto, a alternativa D também não pode ser. Agora, a alternativa E, a proposição, abre aspas, alguma uva tem semente, fecha aspas, é verdadeira ou falsa. Bom, de novo, a terceira característica obrigatória diz que uma proposição tem um e somente um dos dois valores, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Portanto, ela não pode ter os dois valores, então a alternativa E não pode ser. Ou seja, ao se considerar verdadeira a proposição, abre aspas, toda uva tem semente, fecha aspas, a alternativa logicamente correta é a alternativa A proposição, abre aspas, alguma uva tem semente, fecha aspas, é necessariamente verdadeira. É a única alternativa que pode ser. Portanto, a alternativa A é a alternativa correta. Bom, pessoal, nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver a questão. É uma questão de raciocínio lógico, proposição ou sentença. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 22 do caderno de questões. Então vamos lá. Observe os diagramas a seguir e assinale a alternativa que representa corretamente a região pintada. Então aqui eu tenho os diagramas, o diagrama A, o diagrama B e o diagrama C. E as regiões pintadas, duas regiões pintadas. Então, pessoal, para resolver essa questão, nós iremos utilizar três definições. A primeira definição é reunião de conjuntos. Então, pessoal, dados dois conjuntos A e B, chama-se reunião de A e B. O conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou B. Ou seja, A união B. E agora a segunda definição, que é intersecção de conjuntos. Então, pessoal, dados dois conjuntos A e B, chama-se intersecção de A e B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B. Ou seja, A intersecção B. E agora a terceira e última definição, que é diferença de conjuntos. Então, dados dois conjuntos A e B, chama-se diferença entre A e B
o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B, ou seja, A menos B. Então, pessoal, essas são as três definições que nós iremos utilizar para resolver a questão. Então, o bizu dessa questão é nós olharmos aqui direto a região pintada. Então, essa primeira região pintada, observe que ela é a intersecção entre o diagrama A e o diagrama B. Porém, pessoal, o diagrama C, ele não está incluído. Então, eu vou representar aqui como abre colchetes, abre parênteses, a intersecção de A e B, ou seja, A inter B, fecha parênteses, e como o diagrama C ele não está incluído, é menos o diagrama C, fecha colchetes. Então é dessa forma que eu represento a primeira região pintada. Pessoal, como se trata de reunião de conjuntos, eu estou reunindo os conjuntos A, B e C, ou seja, os diagramas A, B e C. Então aqui é união. União, a segunda região pintada. Se nós observarmos a segunda região pintada, ela é a intersecção entre o diagrama A e o diagrama C. Porém, observe que o diagrama B ele não está incluído. Então, eu represento, abrindo colchetes, abre parênteses, a intersecção do diagrama A e C, ou seja, A intersecção C, fecha parênteses, e como o diagrama B ele não está incluído, então é menos o diagrama B. Então é dessa forma que eu represento a região pintada. Agora, pessoal, vamos olhar a alternativa que representa corretamente a região pintada. Na alternativa A, abre parênteses, A, intersecção B, fecha parênteses, união, abre parênteses, A, intersecção C, fecha parênteses. Não. Alternativa B, abre colchetes, A menos, abre parênteses, B, união C, fecha parênteses, fecha colchetes, união, abre colchetes, abre parênteses, B, intersecção C, fecha parênteses, menos A, fecha colchetes. Também não. Alternativa C, abre parênteses, A, intersecção B, fecha parênteses, menos C. Não. Alternativa D, abre colchetes, abre parênteses, A, intersecção B, fecha parênteses, menos C, fecha colchetes, união, abre colchetes, abre parênteses, B, intersecção C, fecha parênteses, menos A. Também não é. Alternativa D. E agora, alternativa E, abre colchetes, abre parênteses, A, intersecção B, fecha parênteses, A, intersecção B, menos C, fecha colchetes, menos C, união, abre colchetes, abre parênteses, A, intersecção C, fecha parênteses, união, A, intersecção C, menos B, fecha colchetes, menos B. Portanto, a alternativa que representa corretamente a região pintada é a alternativa E. Pessoal, nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver a questão. É uma questão de raciocínio lógico, diagramas, onde você precisa saber as definições de reunião de conjuntos, intersecção de conjuntos e diferença de conjuntos. Bom, pessoal, essa foi a questão. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 23 do caderno de questões. Então vamos lá. Sabendo que das 3 afirmações a seguir, exatamente 2 são verdadeiras, assinale a alternativa logicamente correta.
Então aqui eu tenho a primeira afirmação. Se a prova final de matemática ocorreu em dezembro, então a Aline fez a prova. A segunda afirmação. Se a Aline não fez a prova, então a prova final de matemática não ocorreu em dezembro. E a terceira e última afirmação. A Aline não gosta de matemática. Então, pessoal, conforme o enunciado, exatamente duas das afirmações são verdadeiras. Então, infere-se que uma das afirmações é falsa. Vamos analisar aqui as afirmações. A primeira afirmação: se a prova final de matemática ocorreu em dezembro, então a Aline fez a prova. Eu vou colocar aqui a primeira afirmação. Se a prova final de matemática ocorreu em dezembro, então a Aline fez a prova. A segunda afirmação: se a Aline não fez a prova, então a prova final de matemática não ocorreu em dezembro. Então eu vou colocar aqui a segunda afirmação. Se a Aline não fez a prova, então a prova final de matemática não ocorreu em dezembro. E a terceira afirmação: a Aline não gosta de matemática. Então eu vou colocar aqui a terceira afirmação: a Aline não gosta de matemática. Então, pessoal, se nós observarmos as três afirmações, eu vejo que a segunda afirmação ela é contrapositiva da primeira afirmação. E, pessoal, o que é contrapositiva? A contrapositiva de uma proposição é a negação de seu antecedente e vice-versa. Então, aqui, pessoal, se a segunda afirmação é contrapositiva da primeira afirmação, isso significa que a primeira e a segunda afirmações elas são verdadeiras. Então, a primeira afirmação é verdadeira, a segunda afirmação ela é verdadeira e, conforme o enunciado, exatamente duas são verdadeiras. Então, se essas duas são verdadeiras, infere-se que a terceira afirmação é falsa. Então, pessoal, aqui eu tenho uma relação de equivalência entre a primeira e a segunda afirmação. E o que é uma relação de equivalência? Dadas as proposições P e Q, dizemos que P é equivalente a Q, quando P e Q têm tabelas verdades iguais, isto é, quando P e Q têm sempre o mesmo valor lógico. Então, pessoal, eu vou representar aqui P, então Q é equivalente a não Q, então não P. E se nós substituirmos aqui os valores, onde P é dezembro, então dezembro, então Q, que é Aline, dezembro, então Aline, equivalente a não Q, que é Aline, então não Aline, então não P, P que é dezembro, ou seja, então não dezembro. E se nós observarmos aqui, não Q, então não P, é contrapositivo de P, então Q. Como eu falei,
anteriormente, contrapositivo é a negação do seu antecedente e vice-versa. Então, pessoal, se está falando que exatamente duas das afirmações são verdadeiras, que é a primeira e a segunda, que são verdadeiras, infere-se que a terceira é falsa. E a terceira afirmação está dizendo que a Aline não gosta de matemática. Se ela é falsa, isso significa que a Aline gosta de matemática. Portanto, vamos analisar as alternativas. Na alternativa A, a Aline não fez a prova. Pessoal, de acordo com a primeira afirmação, se a prova final de matemática ocorreu em dezembro, então a Aline fez a prova. Portanto, a alternativa A não pode ser. A alternativa B, a Aline gosta de português. Pessoal, o enunciado não fala nada em relação a português, portanto, a alternativa B não pode ser. Alternativa C, a Aline gosta de matemática. De acordo com a terceira afirmação, a Aline não gosta de matemática. Porém, a terceira afirmação é falsa. Então, isso significa que a Aline gosta de matemática. Ou seja, a alternativa C, ela pode ser. A alternativa D, a Aline pode gostar de história. Bom, pessoal, o enunciado não fala nada em relação à história, portanto, a alternativa D não pode ser. A alternativa E, a Aline fez a prova. Bom, pessoal, de acordo com a segunda afirmação, se a Aline não fez a prova, então a prova final de matemática não ocorreu em dezembro. Portanto, a alternativa E não pode ser. Ou seja, a alternativa logicamente correta é a alternativa C. A Aline gosta de matemática. Portanto, alternativa C. Bom, pessoal, nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver a questão. É uma questão de raciocínio lógico, relação de equivalência. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 24 do caderno de questões. Então vamos lá. A proposição composta que possui valor lógico verdadeiro, independentemente da verdade das proposições que a compõem, é chamada de tautologia. Assinale a alternativa que representa corretamente uma tautologia. E aqui eu tenho as alternativas a serem analisadas. Então, pessoal, conforme o enunciado, é uma questão de tautologia. E também aqui o enunciado já está dando uma breve definição de tautologia. Então, dizemos que uma proposição é uma tautologia quando uma proposição tem valor lógico verdadeiro, independente dos valores lógicos de outras proposições. E mediante ao emprego de conectivos, ou modificador, ou condicionais. Então, pessoal, os conectivos o primeiro conectivo é ou, o segundo conectivo é e. Modificador e o modificador é não e condicionais. A primeira condicional, então, e a segunda condicional,
se somente se. Então, vamos analisar aqui as alternativas. Na alternativa A, se o carro é branco ou não é branco, então a moto é veloz. Pessoal, uma tautologia é quando uma proposição tem valor lógico verdadeiro, independente dos valores lógicos de outras proposições. Então, na alternativa A, se o carro é branco ou não é branco, se o carro é branco, ele é branco. Então a alternativa A não pode ser porque ela tem valor lógico falso. Alternativa B, se o carro é branco ou a moto é veloz, então a moto é veloz. Pessoal, a alternativa B também não pode ser pelo mesmo motivo. Se o carro é branco ou a moto é veloz, ela não pode ser porque a alternativa B tem valor lógico falso. Alternativa C, se o carro é branco ou a moto é veloz, então o carro é branco e a moto é veloz. A alternativa C, ela também não pode ser porque ela tem valor lógico falso, se o carro é branco ou a moto é veloz. Então, ela não pode ser. Alternativa D, se o carro é branco, então o carro é branco ou a moto é veloz. A alternativa D, ela pode ser. Alternativa E, se o carro é branco, então o carro é branco e a moto é veloz. Pessoal, observe que a alternativa E e a alternativa D, elas são bem similares. Então, o critério que nós vamos utilizar para descobrir qual é a alternativa correta é a ordem dos conectivos. Então, na alternativa D, se o carro é branco, então eu vou representar aqui. Se o carro é branco, então o carro é branco ou a moto é veloz. Então, se o carro é branco, então o carro é branco ou a moto é veloz. Na alternativa E, se o carro é branco, então o carro é branco e a moto é veloz. Então, a ordem dos conectivos é primeiro o conectivo OU e depois o conectivo E. Então eu vejo aqui que na alternativa D eu tenho primeiro o conectivo OU e na alternativa E é o conectivo E. Portanto, eu vejo que a alternativa logicamente correta, ou seja, a alternativa que representa corretamente uma tautologia é a alternativa D. Se o carro é branco, então o carro é branco ou a moto é veloz. A alternativa correta é a alternativa D. Pessoal, essa é uma questão que ela exige bastante conhecimento de tautologia aqui do candidato. Ele precisa saber bem a matéria. Foi uma questão de raciocínio lógico, tautologia. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 25 do caderno de questões. Então vamos lá. Considerando a proposição, abre aspas, se Pedro nadar, então ficará em forma, fecha aspas, assinale a alternativa logicamente correta. Então, pessoal, aqui eu tenho uma proposição condicional. E por que é uma proposição condicional? Pessoal, as proposições condicionais são aquelas que, a partir de proposições dadas, podemos construir novas proposições através do emprego de dois símbolos lógicos chamados condicionais. Então,
são os condicionais. Se, então, e o condicional se e somente se. Então, pessoal, na proposição condicional se Pedro nadar, então ficará em forma. Agora que nós identificamos que é uma proposição condicional, vamos analisar aqui as alternativas. Na alternativa A, Pedro nadar é condição suficiente para ficar em forma? Bom, pessoal, se Pedro nadar, então ficará em forma, ou seja, Pedro nadar é condição suficiente para ficar em forma. Então, a alternativa A, ela pode ser. Alternativa B. Mesmo que nade, Pedro não ficará em forma. Pessoal, se Pedro nadar, então ficará em forma, ou seja, mesmo que ele nade, ele ficará em forma. Ou seja, a alternativa B, ela não pode ser. Alternativa C. Pedro ficará em forma apenas se nadar? Bom, pessoal, está falando se Pedro nadar, então ficará em forma. Não apenas se Pedro nadar, ele ficará em forma. Então, a alternativa C não pode ser. Alternativa D. Se Pedro não nadar, então não ficará em forma. Pessoal, considerando a proposição se Pedro nadar, então ficará em forma. Não está falando no enunciado nada de Pedro não nadar e não ficará em forma. Portanto, a alternativa B não pode ser. A alternativa E. Pedro nadar é condição necessária para ficar em forma? Bom, pessoal, se Pedro nadar, então ficará em forma. Não é necessário, não está falando que é necessário Pedro nadar para ficar em forma. Ou seja, a alternativa E também não pode ser. Então, a alternativa logicamente correta é a alternativa A. Pedro nadar é condição suficiente para ficar em forma. A alternativa correta é a alternativa A. Bom, pessoal, nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver a questão. É uma questão de raciocínio lógico, proposições condicionais. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 26 do caderno de questões. Então vamos lá. Assinale a alternativa que contém uma proposição equivalente à sentença. Abre aspas. Se Paulo é brasileiro, então João é espanhol. Fecha aspas. Bom, pessoal, conforme o enunciado, é uma questão de relação de equivalência. E o que é relação de equivalência? Dadas as proposições P e Q, dizemos que P é equivalente a Q, quando P e Q têm tabelas verdades iguais, isto é, quando P e Q têm sempre o mesmo valor lógico. Então, pessoal, P, então, Q é equivalente a não Q, então não P. E se nós substituirmos, onde P é Paulo, Paulo é brasileiro, então Paulo, então Q, que é João, João é espanhol, então Paulo, então João,
é equivalente a não que é João, então não João, então não P é Paulo, então não Paulo. Ou seja, pessoal, está pedindo para assinalar a alternativa que contém uma proposição equivalente à sentença. Se Paulo é brasileiro, então João é espanhol. E a alternativa correta, ou seja, a equivalência de Paulo, então João, é não João, então não Paulo. Ou seja, nós vamos procurar por uma alternativa que tenha não João, então não Paulo. Vamos analisar as alternativas. Na alternativa A, se Paulo é espanhol, então João é brasileiro. A alternativa A não pode ser. Alternativa B, Paulo não é brasileiro ou João é espanhol. A alternativa B também não pode ser. Alternativa C, se Paulo não é brasileiro, então João não é espanhol. Pessoal, muito cuidado que a alternativa C ela dá para confundir. Se Paulo não é brasileiro, então João não é espanhol. Porém, eu estou procurando por uma alternativa não João, então não Paulo. Portanto, a alternativa C não pode ser. Alternativa D, se Paulo é brasileiro, então João não é espanhol. Alternativa D também não pode ser. E a alternativa E, se João é espanhol, então Paulo é brasileiro. Alternativa E também não pode ser. Bom, pessoal, como em nenhuma das alternativas eu tenho não João, então não Paulo, agora eu vou procurar por uma alternativa que tenha não Paulo, João. Então, vamos analisar aqui. Alternativa A, se Paulo é espanhol, então João é brasileiro. Alternativa A não pode ser. Alternativa B, Paulo não é brasileiro ou João é espanhol. Então, pessoal, alternativa B, Paulo não é brasileiro ou João é espanhol. Ou seja, a alternativa B, ela pode ser. Então, a alternativa que contém uma proposição equivalente à sentença, abre aspas, se Paulo é brasileiro, então João é espanhol, fecha aspas, é a alternativa B. Paulo não é brasileiro ou João é espanhol, ou seja, a alternativa correta é a alternativa B. Bom, pessoal, nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver a questão. É uma questão de raciocínio lógico, onde você precisa saber relação de equivalência. Bom, pessoal, essa foi a questão. Lembrando que essa foi a última questão da prova de soldado PM Santa Catarina 2019. Então, pessoal, lembrando que essas questões elas podem servir de parâmetro para as próximas provas de soldado PM Santa Catarina. Então, se você assistiu até aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos e não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, das questões e até sugestões para próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!